Gravando. Saudações, terráqueos. Bom, canal a céu aberto, num vídeo urbano, né? Canal sob laje, não é céu aberto hoje. E bom, o pessoal todo meio isolado, né? Todo mundo meio trancado em casa. Eu também, na cidade aqui, eventualmente vou lá na cabana, pego minha bike, mas é meio difícil, tá bem difícil agora. E então, eu queria mostrar uma coisa que eu tenho terminado de fazer aqui dentro desse apartamentinho que eu tô, que é um objeto de estudo, de história mesmo, né? Foge um pouco daquela minha ideia de sair construindo coisas, embora meus materiais estejam por aqui, tudo esteja meio bagunçado, né? Mas é esse materialzinho aqui, que é uma faixa de papel cheio de coisas de revistas e alguns materiais assim colados, né? Que tem as datas. Cada segmento da faixa de 5 centímetros é um ano. Então eu tenho aqui 2019, que eu não botei nada de 2019 ainda, porque eu vou esperar esse mundo se ajeitar para eu entender o que é importante em 2019. Né? Mas bom, materiais que eu vinha trazendo de antes, final de 2018, tipo a festinha da faculdade. Né? Então, todo o material que eu pego impresso, ele tá ligado a uma data. Então eu acho essa data e colo aqui. Então eu tenho as coisas em ordem, eu posso preencher com inúmeros fatos. Isso aqui vai ficar tipo um livro mesmo, né? Se eu levantar uma parte mais cheia dele, dá pra ver que o material faz um grande livro, cuja lombada do livro é essa tira de meio metro aqui. Cada tirinha tem 5 centímetros, cada 5 centímetros um ano. Então, o que o seu Cássio fez? Ele foi pegando meio aleatório, assim, alguns fatos relevantes ou não, festinha do curso de artes, né? Uma impressora 3D no deserto, de uma matéria de revista. O legal é que tem a fonte, acho que é uma super interessante, tem a data da fonte, e eu coloco aqui a data do evento que eu selecionei, né? Porque às vezes a data do evento não é a mesma data da revista. E, bom, sim, a revista pode ter uma foto do imperador e eu posso colocar ou na foto ou no momento em que foi lançada aquela edição na revista, ou posso colocar no momento que aquela foto foi tirada, foi pintada, sei lá, né? Bom, se for do Pedro II pode ter fotografia. Ou posso usar como uma alegoria mais, assim, tipo, colocar na data do nascimento daquela personalidade, quando nasceu o imperador. Mas aí vale a pena colocar algum documento que faça referência ao nascimento dele sem ser uma foto dele mais velho. Então a gente meio que escolhe, assim, mas sempre tem uma data as coisas, né? Normalmente tem uma data no nosso calendáriozinho gregoriano, onde eu consigo saber que foi em agosto de 2017 que esse rapaz aqui trabalhou nessa impressora 3D no meio do deserto, que imprime peças de areia, por exemplo. Aqui é um potinho feito com areia derretida pelo sol. Bom, 2017, corridas de carros elétricos em 2016, muitos fatos, dados sobre vulcões, dados sobre pirataria, o pouso no Rio Hudson daquele piloto em Nova York. Isso aqui é um experimento que é dos anos 90, uma biosfera isolada, e aqui no caso ele está como a data do lançamento dessa reportagem, não como a data da construção do experimento, né? Embora essa foto aqui seja dos anos 90, coisa às vezes fica meio confusa. Em geral eu vou folheando, né? Vou colocando dúzias de fatos, aqui alguma coisa sobre a União Europeia, a saída do Reino Unido, o começo da história, né? Então tem protesto, tem ônibus queimado, tem Casa da Árvore, tem Copa do Mundo, né, Ratos de Porão, José Celaron, tem avião abatido na Rússia, avião de passageiros, tem Black Bloc, tem teatro, tem muitas coisas aqui. Estamos em 2012, 2011, 2010. Cada sessãozinha é um ano, né? Cada 5 centímetros é um ano. Então, tudo que é imagem que eu tiver, que eu consegui ligação com aquela data, né? Grafite reverso, muito interessante. Ossário, eu acho o nome dessa obra. Ossário. Então, bastante fatos, assim, né? Estação espacial, aqui tsunami no Japão, Muammar Gaddafi, aqui estamos em 2011, aqui para 2010,
E aí as coisas vão... É meio aleatório, assim, eu não tenho muito, eu me baseio mais no que vem às minhas mãos e eu recorto e coloco naquele momento, do que escolher um fato e imprimir. Pouquíssimas coisas eu posso dizer que eu fui na internet, escolhi, dei um jeito de imprimir e colei nessa linha do tempo. Eu nem gosto de falar linha do tempo, é uma linha das datas, né? Porque o tempo é uma coisa muito filosófica para dizer, mas é uma linha das datas, fatos ligados em datas com suas fontes, né? Se tiver errada é a fonte que é bom indicar a fonte, né? Então, tá, e aí antes de 2010 não aconteceu nada, o que aconteceu? Essa aqui é a linha anterior a 2010, é a primeira década do século XXI, né? Então tem aqui Angra 3, tá lá em 2007, eu acho, né? Enfim, é um grande livro com as páginas colocadas de forma, numa distribuição segundo as datas, né? Então fica uma sucessão de fatos, que não necessariamente um tá ligado com o outro, mas normalmente tu vai ter a causa antes da consequência. Né? Então eu tenho aqui Falcão, Meninos do Tráfico, e eu posso ter antes disso, é um documentário, né, sobre as favelas, e eu posso ter antes disso alguma ocorrência policial, alguma coisa que levou à ideia de fazer esse documentário, ou depois disso alguma repercussão que esse documentário teve, que no caso não tem, né? Aqui está o avião do Santos Dumont dos irmãos Wright, mas o que isso está fazendo em 2006, por exemplo? Né? Porque a matéria é de 2006, a foto é de 2006, essas duas réplicas voaram em 2006, né? Não é o 14 bis, é o Demoiselle dos irmãos Wright. Desculpa, é o Demoiselle do Santos Dumont e aqui o Flyer dos irmãos Wright. Com algumas modificaçõezinhas fizeram eles voar em 2006. Foi, vamos dizer, eles fizeram as pazes, né? Então, cada faixinha vale cada 5 centímetros vale 1 ano, né? Então eu tenho ali eu tenho toda uma década, aqui eu tenho toda uma outra década, né? Termina aqui em 2000, uma sucessão de milhões de fatos, Índios Pelados em 2004, tem muita coisa, né? Experimentos, trabalhos de artes, né? Música, 11 de setembro, muita coisa. Aqui em 2000 começa a ter uma coisa meio nostalgia, a gente começa a ver uns equipamentos que a gente achou que ia fazer o maior sucesso e não foi bem assim, né? E aí, tá, e aí vai voltando, então eu vou empilhando elas aqui. E aí aqui eu começo a modificar a escala nessa outra aqui. Aqui é a Bruxa de Blair. Então aqui eu tenho a década de 90 nos primeiros 5 centímetros. Ao invés de 1 ano, eu tenho uma década. Né? Então aqui eu tenho um século inteiro, eu tenho todo o século XX aqui. Né? Ao invés de... Porque senão aí eu tenho que começar a fazer linhas muito grandes. Né? Então quanto mais eu vou voltando para o passado, mais a escala vai englobando mais datas. Né? Vai ficando cada vez menor a escala. Então aqui, coisas de coisa, trabalhos de artes... Aqui estamos com a Biosfera 2, que eu falei que tem a reportagem lá. E aqui data de 94. 94 no Arizona. Ali. E aí eu botei lá o ano que a reportagem foi lançada. Aqui mais alguns dados sobre esse experimento. Aquele fundador do Greenpeace que afundava navios. Não sei se ele afunda ainda, tinha o documentário dos Sea Warriors, eu acho. Que eles iam atrás dos baleeiros, né? Não sei. Mas bom, tá em 90 e poucos, aqui 93. E vamos voltando, foto do meu avô. Aqui ainda tem a minha vida, né? Cazuza. Aqui eu já não era nascido direito, aqui já tem as diretas já. Califórnia da Canção, trabalhos de artes, carnaval nos anos 70, Bruce Lee. Bom, muita coisa mesmo, assim, bottoms lançados sobre assuntos diversos, né? Sobre o Vietnã, eu acho. Sobre Vietnã, estamos em 60, 70. E muita coisa. Tá? Mantém-se a escala de uma década a cada 5 centímetros. Então tem todo o século XX aqui. Tapado de informação. Tudo que é revista que eu pego, tem alguma referência à data, eu vou lá e procuro. Né? Filmando com uma mão, trabalhando com a outra. Aí aqui começa a bagunça.
Quer dizer, na verdade, aqui nós temos séculos agora. Então aqui século XIX, nos primeiros 5 centímetros. Tudo isso aqui seria o século XIX, né? Aí, claro, representado em imagens, né? Eu não preciso ter um documento do século XIX para colocar no século XIX. Eu tenho caricaturas que foram feitas muito depois, fotos que são bem mais recentes, mas que remetem aos azulejos do século XIX, né? Alguma coisa que eu tenho impressão de uma foto antiga, que é da época mesmo, porque se eu tivesse uma representação dessa coleção de cabeças aí, eu colocaria no século XIX igual, né? 1895. Né? E às vezes no máximo eu escrevo assim, representado em fotografia, representado em cinema, quando é uma cena de um filme épico, aí eu coloco, em vez de ser na época que lançaram o filme, eu coloco lá na época que o filme retrata. E aí às vezes, para esclarecer um pouquinho, vale a pena dizer que é representado. Mas é meio óbvio, né? Eu pego uma cena do Jurassic Park e coloco lá nos dinossauros, assim, né? E posso pegar a mesma cena e colocar no lançamento do Spielberg, né? Normalmente as coisas você tem mais de um ponto que tu pode botar. Então, bom, mais para mostrar a largura da coisa, que como se fosse uma grande revista, né, que tu vai folheando eternamente. Se juntar todas, tem uns quase 10 metros de comprimento. Século XIX, século XVIII, XVII, XVI, né, 1500 a 1600. Né, então aqui está o descobrimento do Brasil, aqui, sabe assim, descobrimento, tá? E séculos, aqui 1300, aqui estão as cruzadas ainda, se eu achar que é alguma coisa. Eu tenho Maquiavel, tenho algumas outras pinturas, alegorias à música, né? Aqui eu tenho esse instrumento criado na Itália, não sei o que, é um... O que ele toca aqui? Alaúde. Predecessor do alaúde, que diz aqui. Esse instrumento aqui grande. Essa foto ela é de 1600? Não. Aí tá aqui, ó. Representação em palco. Representação em palco no dia que foi lançada essa coisa. Está representando um instrumento do final da Idade Média, Renascimento. Então, Florença, né? O que usar às vezes é bem... Aqui tem umas imagens legais. Tipo, às vezes tu não tem o que usar para representar aquele ponto. Tu tem que usar uma fotografia, usar uma cena de filme, tem que desenhar, ou simplesmente escrever num papel e colar o papel ali. Tem algumas coisas que são assim. Tem coisas muito pequenininhas aqui, Leonardo da Vinci. E tipo a Mona Lisa, porque é uma imagem difícil de achar grande. Vai achar numa revista uma Mona Lisa desse tamanho pra botar, né? Quem me dera pegar uma baita Mona Lisa e botar, como eu tenho algumas coisas aqui, a Torre de Pisa, sei lá, né? É muito legal de pegar fotos históricas, assim. Isso aqui, 1405, esse é uma partitura do canto gregoriano, acredito. É, um cântico gregoriano de 1405. Aí tá aqui. Às vezes é bom colocar, eu tenho aqui a fonte, aqui, bom, essas coisas que tem tipo a fonte da revista, da fotografia aqui. E às vezes eu tenho ainda a fonte da mídia impressa que fez a matéria, né? Mesmo que remeta lá, 2000 e tanto, lá, a imagem a gente sabe que remete à Idade Média. E aí vem Torre de Pisa, e tudo misturado, né? Não tem uma linha da Europa, da América, não tem. Aí, tipo, aqui estamos na América. Só que a América é pré-descoberta ainda pelos europeus, né? Então isso aqui é um códice maia, eu acho. Aqui também é maia. É Chichén Itzá, esse observatório aqui. É uma reportagem sobre a culinária medieval na Europa. Então, América e Europa não tem uma linha do tempo do universo, né? Dá para separar, daria para usar cores, eu não fiz, mas eu poderia fazer fundo amarelo América, fundo verde Europa, sei lá, mas dá muito trabalho, eu consigo coisas muito caóticas, muito aleatórias, assim, para produzir, né? Estou fazendo esse vídeo mais para... Muita gente tem um monte de revista em casa e não sabe o que fazer. E às vezes o pessoal quer estudar e não consegue decorar as datas das coisas. E isso aqui é legal porque às vezes eu não me lembro que data que aconteceu cada coisa, mas eu inconscientemente assim eu me lembro que lugar da minha linha do tempo estava aquilo. Até porque eu arranquei aquilo da revista, né, colei, escolhi lugar e colei.
Então isso meio que fica na cabeça da gente, é uma forma de meio que decorar as datas, bem eficiente, e tu organiza o material numa forma de um arquivo por data, assim, e vai retrocedendo. Então eu sei que essa pirâmide aqui, Maia, em Uxmal, ela é mais antiga um pouquinho do que esse observatório aqui em Chichén Itzá. E são ali os dois na mesma esquina. E aí eu sei que enquanto isso na Europa estava acontecendo, ou na Ásia estava acontecendo a invasão da Mongólia pelo Gengis Khan, na mesma época. São fatos assim, a coisa é muito aleatória. É até um jeito de ver como esse sistema de estudar história decorando datas é bagunçado. Fica uma bagunça, por mais que tu olhe assim, né? Mas é uma coisa interessante para achar o que fazer com esses materiais, que a gente tem em casa, às vezes fica folheando, não consegue usar para alguma coisa. Né? É um grande livro, né? Uma grande biblioteca, e tem temas muito interessantes que eu coloco aí. E é difícil chegar a alguma conclusão histórica ligando esses fatos, porque é tudo muito aleatório. Né? E se eu escolher bem os fatos, eu posso distorcer muito a minha imagem da história. Mas aí, então eu acho interessante cada linha, cada maneira, momento que tu estuda a história, tu vai criar uma linha de datas diferente, com fatos diferentes. Né? Então aqui é a linha dos séculos, que tem todo o último milênio. São muitas delas. E aqui vemos para a linha dos milênios. Então, nos primeiros 5 centímetros é do ano 1000 ao ano 0. Né? E aí aqui começa a retroceder. Né? Então eu tenho antes de Cristo aqui, seguem os maias na América, múmias da África, isso aqui, mitos da Europa. É muita coisa misturada, né? Muralha da China, estamos perto da era cristã, né? 100, 200 antes de Cristo. Né? América do Sul. Então é muito caótico. Assim. É legal de comparar cada lugar do mundo que estava acontecendo. Assim. Lembrando que essas linhas, as primeiras que eu fiz para estudar história era com texto. Eu simplesmente escrevia, né, chegada de Cabral no Brasil, e aí colava um papelzinho ali. Então talvez um dia eu mostre, é uma linha do tempo portátil, ela é bem pequenininha. Essa aqui tem 10 metros, a outra tem 30 centímetros. Né, é bem interessante de ver. Mas o negócio de usar as imagens é muito bom. Isso aqui é da Grécia, né? Pitágoras está aqui. Numa caricatura de 99, 2000, né? Mas eu coloquei ele lá em 545 a.C. Né? Como representado em caricatura, vamos dizer assim, né? É que no caso aqui, como eu estou antes de Cristo, é meio lógico de que esse desenho ele é contemporâneo da gente, não é um desenho pré-cristão, né? Dá pra ver, busto de Nefertiti, aí sim, é uma coisa da época mesmo, ele é assim. Eu poderia ter uma outra representação da Rainha Nefertiti, poderia ter do cinema, uma cena do cinema, né, alguma coisa, um desenho, né, sei lá. Bom, 1000 anos, né, de 1000 a.C. a 2000, de 2000 a 3000, parará, muitos milênios, chegamos em Caverna das Mãos, na Patagônia, e chegamos a 10.000 a.C., né, primórdios da civilização. Aqui eu vou ter algumas coisas aqui. Aqui acho que é a primeira página que eu tenho nesse setor. Pontas de lança, a suposta chegada dos humanos na América aqui por cima, né? Depois dizem que veio por cima, vieram pela água também aqui por baixo, né? Mas, bom, nada me impede de colocar as duas versões, sabe? Assim como eu posso pegar versões da Bíblia e colocar nas datas que tiver, que também funciona, né? Tanto que, não sei se apareceu, tem a Torre de Babel ali no meio. Quer dizer, se eu achar uma imagem da Arca de Noé e conseguir uma datação aproximada, pode ser aproximada, eu posso colocar a partir de, ou antes de, também, sabe, colocar datas aproximadas, dá. O importante é ter a fonte, né, porque tu sabe que tipo de estudo tu está seguindo. Aqui temos grupos de 10.000 anos, 5 centímetros valem 10.000 anos. Já não tem muita informação. Animaizinhos, os touros, aquele é a caverna dos touros, é bem antigo, em Lacoste, aquela caverna na França, eu acho. Formações geológicas, começa a ter umas informações diferentes, né? A formação do rio Tocantins, ele era assim e ficou assim. São informações que começam a sair das informações de história e entra na geologia, na biologia, né?
Claro, com imagens de satélite de hoje, né, estipulando coisas, então é tudo muito ambíguo, assim, né, fósseis, touros, mais touros, o último reduto dos Neandertal, no sul da França. Aqui, por exemplo, ó, eu não tinha esse fato aqui. Cerca de 30 mil a.C., primeiras pinturas rupestres. E aí eu fiz um desenhozinho. Peguei e desenhei, assim. E aí, mano, não tem muita fonte, né, segundo e tal, mas eu poderia especificar melhor, assim. Né? E não tem imagem de pintura rupestre. A primeira que tem é o touro da caverna de Lacoz, essa, na França. Né, que é bem conhecida, a Caverna dos Touros, tem uma réplica. É na França, meu Deus, Altamira? Caverna de Altamira, na França, né? Nunca fui lá, não sei. Mas, bom, então aqui eu tenho milênios, começa a ter muito espaço vazio, tô louco pra preencher. Né? Cada um de 1000 anos. E o que é isso? Não aconteceu nada nesses 1000 anos? Não, o Cássio é que não achou nenhuma informação relevante. Não produziu nenhum conteúdo relevante sobre essa época, é difícil, né? Mas ali vai entrar muito conteúdo de geologia, de biologia, já sai da ideia de civilização. Eu tenho aqui uma linha totalmente vazia, que aí cada 5 centímetros são 100 mil anos, e a única coisa que eu tenho, que eu também mesmo fiz, é a domesticação do fogo. 300 mil a.C., os primeiros exemplos de domesticação do fogo. Né? Supostamente pelo Homo erectus, não era nem o Sapiens sapiens. Mas como não tem as fontes, não posso ficar escrevendo muito todos os detalhes, né? Eu só digo, é mais ou menos aí. Voltamos aqui, ó, temos Homo egster, esse é anterior ao Homo erectus. Começa aquela evolução, né, clássica, né, que a gente tem, que até é muito discutida na história, mas não me custa colocar os dois. Coloca essa maneira clássica, aquela evolução dos humanos linear, que não é, né? Ela é muito cheia de ramos e fusões e separações. Mas, bom, tá aí a nossa amiga Lucy. O bebê de Lucy. É um outro elo, eu acho, né? Aqui temos mais hominídeos, ó. O Australopithecus afraensis. Esse aqui mais anterior. Né? Enfim, falta muita informação quando eu volto pro passado aqui, mas é simplesmente porque é um reflexo do que a gente tem de informação hoje em dia nos livros de história, nas coisas. É mais voltada aos séculos, né? Século XVI, XVII, século XIX. Então aqui também bem vazia, né? Um impacto de um cometa, não é o dos 65 milhões de anos, é o 35, um pouquinho depois, não teve só um impacto, né? E fósseis, isso aqui acho que é megafauna, um tigre dente de sabre, se eu não me engano. Não vou ficar lendo muito, mas acho que é um tigre dente de sabre, que tem aqui. Mais fósseis vivos, pterodáctilos, aí vão pegando toda a paleontologia já, né? Formação da Terra, quer dizer, formação da Terra, formação dos continentes, alguns animais que existiam. Aqui também, tudo isso já não era mais a Pangeia quando chega aqui. Cara, é muita coisa. E, bom, aqui as duas últimas, então aqui ainda dá pra ver os continentes meio juntos ainda, a América e a África, ó, e o dinossaurinho ali no canto, com a paisagem do lugar. Tudo estipulações da ciência, tudo muito discutível, né? Mas tudo tem a data referente e a maioria das imagenzinhas que eu tenho tem a fonte. Então tu pode tirar dúvidas, qualquer coisa eu arranco. Assim. Olha, esse aqui eu coloquei uma fonte bem importante aqui. Essas coisas de paleontologia, revista científica, é bom que são muito bons nas fontes. Se tá errado, tu não sabe quem que errou. Dinossauros. Aqui é a Pangeia. Tá ruim de foco aqui, mas é a Pangeia. Mais animais aqui grandes. São pterodáctilos gigantes terrestres, nossa. E aqui é a paleontologia pura. Aqui entramos em outros vertebrados mais simples que os dinossauros. Isso fala do continente Gondwana, que se fundiu com Laurásia para formar a Pangeia. Mapas muito antigos. E essa aqui é a minha última,
ou a primeira, depende de o que tu considera fim e começo da história, que são bilhões de anos, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, nos 4 bilhões e meio de anos eu botei só para lembrar a formação do planeta Terra, né, ou do sistema solar, é tudo meio ambíguo, da Lua, a ordem aqui é bem o que veio na hora ali, né, e não tenho mais nada. Antes termina a minha linha, rasgadinha por sinal, em 10 bilhões de anos atrás. E aí, segundo dizem, hoje em dia o Big Bang foi há 13, né, ficam sempre mudando a data, então é meio complicado assim de ficar estipulando coisas. Mas é isso, eu meio fugindo do mato, entrando na história. E é um sistema legal de estudar história, é um jeito legal de dar um fim naquelas pilhas de revista que tem em casa que não sabe o que fazer. Se tu gosta de datas e é muito apegado, vai gostar. Se tu não gosta, tu vai ver realmente como é bagunçado esse negócio de datas, como simplesmente citando fatos em linha reta, tu não vai ter uma visão da história. Tempo é muito relativo, claro. E eu estou tentando chamar isso de linha de datas, não linha de tempo. Né? Acho que tempo é uma coisa mais variável, assim, sei lá. Né? Mas é uma linha com as datas. Então é legal que ela passa de astronomia, de geologia, de paleontologia, biologia, né? Entra na nossa história mesmo, né? Cai na mídia, fatos recentes, já tem mais a política, tem, né, a ciência toda mais nova, tem a mídia, tem muita coisa assim. E é uma maneira bacana de estudar assim, com essa linha gigante. Ou depois talvez eu faça um vídeo mostrando a linha do tempo portátil, que é pequenininha assim, com tudo é bem pequeno desse jeito assim, menorzinho que isso nela. É como se eu tivesse todos os fatos aqui, né? Então eu tenho aqui o dia de hoje, aí eu vou mudando a escala, até que aqui assim eu tenho próximo ao Big Bang, assim, né? No caso, criação do universo eu nem botei, porque é muito discutido essas coisas. Se eu vou ficar botando, eu vou ficar mudando de lugar. Cada vez que um cientista diz uma coisa, eu tenho que ir lá e mudar o Big Bang de lugar. Então, deixa assim, tá? Já estava o universo. Qualquer coisa ele já estava aí. Né? Mas é isso que eu queria mostrar para os terráqueos. É uma maneira de estudar história através de imagens, através de mídia impressa que a gente usa pouco. Né? Uma maneira de enxergar a maneira como a história se mostra com datas, que é meio complicado de entender às vezes. É um sistema, e infelizmente muitos sistemas que tu vai estudar, muitos artigos, tudo eles se baseiam exatamente nisso, né? Uma associação de datas, com fatos comprovados, ou não, né? Mas vamos dizer, de maneira mais hipócrita assim, de pensar em história, uma fila de fatos importantes acontecendo de tanto tempo, né, que tem suas consequências adiante e que deve estudar os primeiros para saber os últimos, para entender os últimos, né? Então essa é a minha linha de tempo, ou linha de datas, ou bateria de datas, faixa de tempo, experimentos do seu caso, né, entre outras coisas. Daqui a pouco eu tô lá de novo, lá no mato, gravando vídeo. Mas eu tô aqui na cidade e não quis ficar parado, né? Eu, na verdade, tenho há muitos anos já essa linha do tempo. Agora que eu me encarnei nela, comecei a encher de coisa mesmo, assim. Né? Farei outros, claro, eu tenho muito mais ideias. Saudações, terráqueos, até a próxima.